João Pessoa tem se destacado nos últimos anos pelo crescimento populacional e também urbano. A região litorânea, lotada de belas praias, a qualidade de vida e o clima agradável têm atraído turistas de outros estados, que decidem morar aqui após passar um belo período de férias. A história sempre nos conta que João Pessoa cresceu do centro para o mar. Em 1953, uma das primeiras edições do jornal Correio da Paraíba já destacava a praia de Tambaú como a mais bela e mais encantadora do país. Chegou-se até a cogitar que Tambaú fosse elevada à categoria de cidade. Com o passar dos anos, essa direção foi se modificando e a cidade foi mudando a rota para o sul. Diversas obras de mobilidade, como o Viaduto do Cristo e o do Geisel, além do Trevo das Mangabeiras, estão contribuindo para esse movimento. Aliado a isso, um estudo da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas colocou a cidade com o metro quadrado mais barato do país em 2022. Segundo a doutora em Arquitetura e Urbanismo, a professora Glenda Dantas, isso explica o crescimento da população na cidade, especialmente na Zona Sul. Um dos fatores é a produção imobiliária, que tem se intensificado bastante nessa região, que é explicada pelo custo do fator terra. Então, é uma região ainda que tem o preço da terra baixo, o que possibilita que os capitalistas, né, os construtores e as imobiliárias, elas tenham um retorno significativo quando elas produzem investimentos nessa área, quando elas constroem nessa área, porque tem um lucro maior em função do preço da terra. Então, elas podem obter um lucro maior realizando investimentos nessa área. Mas é importante que a gente entenda que nem todos os investimentos eles são direcionados para a classe média, que é o que predomina nessa região, classe média alta. Nós temos também alguns bairros onde predominam investimentos, o que a gente chamaria, considerando, por exemplo, um programa como Minha Casa Minha Vida, classe baixa. Com mais de 76 mil habitantes, o bairro de Mangabeira cresceu ao ponto de se conectar com o Altiplano Cabo Branco, que consagrou João Pessoa como a bola da vez do Nordeste. Porém, se o jardim de arranha-céus do Altiplano cresce a cada dia, quem transita por terra sente que a mobilidade da capital não tem acompanhado tanta evolução. Não são poucas as reclamações de quem se movimenta pela cidade, nos mais diversos tipos de veículos. Mas essa discussão não é recente. Na década de 50, o jornal Correio da Paraíba já destacava isso. Em setembro de 1953, por exemplo, uma matéria relatava a estrutura dos bondes que trafegavam em nossa cidade. Por isso, atualmente, quem deseja fugir dos transtornos acaba adquirindo seu próprio veículo para se locomover. Com mais carros circulando, o fluxo aumenta e os congestionamentos também. Uma das opções para resolver esse gargalo é a ciclovia, que são espaços destinados ao trânsito por bicicletas. Atualmente, a malha viária de João Pessoa tem 95 quilômetros de extensão. No entanto, a doutora em Geografia da Universidade Federal da Paraíba, a professora Andréa Porto, que também é especialista em reestruturação urbana, afirmou que o uso do equipamento viário ainda não foi democratizado. Precisa ampliar, estender essa malha viária para áreas da cidade onde as pessoas realmente usam a bicicleta, porque há muito deslocamento na Zona Sul, em especial para um lado mais próximo do centro, por bicicleta, e essas pessoas se deslocam sem ter a ciclovia ou a ciclofaixa. Né? Então, é uma estrutura ruim, pequena, né? Em comparação com o território da cidade, é uma estrutura muito pequena. E tem um aspecto interessante com relação a João Pessoa, que é, no geral, a população de um destino casa-trabalho, ela se desloca em torno de 10 quilômetros, 12 quilômetros. E isso é muito favorável para o deslocamento com bicicleta. Em maio do ano passado, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, sancionou o Plano de Mobilidade Urbana da capital. Com o Planmob, a prefeitura pretende aumentar em 30% os deslocamentos por transporte coletivo. Já as bicicletas terão um pouco mais de 9% de investimento na locomoção. O superintendente de mobilidade urbana, Expedito Leite Filho, explicou que o projeto está em funcionamento e citou alguns pontos. Nós já aprovamos o plano de mobilidade desde junho de 2022, então já está em pleno funcionamento, nós estamos acompanhando a implementação
dessas grandes avenidas que estão sendo alargadas, da implantação de ruas com acessibilidade, com piso tátil. Isso está dentro do nosso plano de mobilidade, está sendo cumprido rigorosamente, também monitorando as ciclovias, ampliando, e assim nós vamos seguir com esse planejamento, com esse esforço cotidiano também de melhorar o transporte público, para que a gente dê conforto, como eu já falei, tanto à população que mora na nossa cidade e que a gente recebe através de turistas e pessoas que vêm morar também, tendo em vista que João Pessoa hoje é uma das cidades que tem a maior qualidade de vida do país. Já em maio deste ano, o Departamento de Estradas e Rodagem da Paraíba iniciou uma obra que deve conectar o bairro do Cristo ao de Água Fria. O viaduto terá uma extensão de 30 metros e a obra aproximadamente 1 quilômetro, com investimento de R$ 24 milhões.